Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre as éticas feministas. Então, as teorias feministas, elas entendem que tradicionalmente as teorias éticas, elas desvalorizam a moral das mulheres e as suas experiências. E elas vão então reivindicar a ética através de uma abordagem e uma visão holística. O que vem a ser essa visão holística? Bom, uma forma integral, né, de perceber o ser humano. Então, as suas potencialidades intelectuais, as suas potencialidades emocionais, sociais, físicas, artísticas, criativas e espirituais, né? Então, nós temos aí entendimento de um ser humano enquanto um todo, né? Suas diferentes faculdades. Então, as éticas feministas, elas vão se desenvolver muito em cima, a partir da obra, uma reivindicação pelos direitos da mulher, que foi uma obra publicada em 1792 por Mary Wollstonecraft, uma escritora e filósofa inglesa. Então nós temos aí, né, esse marco das éticas feministas, né? Não é um consenso, né? Se nós formos entender o que é o feminismo hoje, né? O feminismo contemporâneo, o que se entende por feminismo, vocês verão que a obra, né, da Mary Wollstonecraft é bem diferente, né? Mas lá em 1792, essa obra ela já apresentava algumas ideias que eram consideradas ideias feministas. Bom, a obra de 1792, uma reivindicação pelos direitos da mulher, ela é considerada revolucionária para a época. E ela é uma referência teórica para o feminismo contemporâneo, principalmente as questões de gênero, a questão da moral sexista e a questão, né, conservadora da época. Então, nós vamos perceber lá na obra, né, da Mary Wollstonecraft que existe, então, uma proposta de igualdade entre os sexos em determinadas áreas da vida, como, por exemplo, a moralidade. Então, é importante deixar isso claro, né? A autora, ela defendia o argumento que as mulheres, elas devem ser educadas de forma racional para dar a oportunidade de contribuir para a sociedade. Se acreditava que as mulheres, elas eram, naquele momento, incapazes de pensamento racional ou abstrato. Nós estamos aqui, né, falando do século XVIII. A autora também alega, né, que a sociedade ela degenerará sem mulheres instruídas, especialmente porque as mães são as primeiras educadoras dos filhos. Dentro da obra, né, da Mary Wollstonecraft, a mulher muitas vezes ela é comparada com um escravo, em outros momentos a mulher é comparada com um tirano. Em outros momentos, a mulher é comparada com um soldado, onde só se interessam com a aparência da mulher. Bom, então nós temos aqui, né, essa obra que foi considerado um marco. Por que eu digo, né, que não é um consenso, né? Porque essa obra, como eu disse para vocês, né, é uma obra lá de 1792. E a Mary Wollstonecraft, ela não colocava o homem e a mulher como sendo iguais em todas as áreas. Ela não colocava. Ela dizia, né, que a mulher, ela devia ter o direito a poder ser educada, ir para a escola, assim como os homens, né, e poder seguir os seus estudos. Ela colocava como argumento que era importante para o homem ter uma companheira que pudesse, né, argumentar, que pudesse ser, né, racional. Então nós vemos, né, que o argumento é sempre a mulher
podendo argumentar para ser, né, uma companheira mais, né, instruída para acompanhar o seu marido, né? Então nós vemos que com o tempo, né, essa proposta ela foi se aprimorando. É óbvio, né, mas nós estamos, né, falando de uma obra de 1792. Então ela já trazia ideias, né, ideias revolucionárias para a sua época. Bom, e no Brasil, né? Como funciona no Brasil? No Brasil, a primeira feminista é considerada Anísia Floresta, que é o pseudônimo da Dionísia Gonçalves Pinto, que nasceu em 1810 em Papari, no Rio Grande do Norte. É importante dizer, né, que essa autora ela viajou bastante, né? Ela foi para a Alemanha, ela foi para a França, ela foi para vários, né, países, e ela escrevia muito sobre para a Itália, e ela escrevia muito sobre esses relatos dessas viagens, né? Acabava escrevendo sobre a questão da educação, então é importante a gente situar. E hoje, né? Como andam, né, os estudos sobre a questão do feminismo, né? E aí é importante a gente situar, né, que as éticas feministas, elas estão muito envolvidas com a questão da ética do cuidado. Então, hoje eu separei, né, aqui para a gente pensar a questão do pensamento da Judith Butler, né, que é uma autora estadunidense. Ela está viva ainda, né? Ela nasceu em 24 de fevereiro de 1956. A Judith Butler é uma filósofa pós-estruturalista e ela trabalha bastante, né, a questão da teoria queer, que se situa dentro dos estudos culturais. Então, a Judith Butler, ela vai fazer um estudo bem interessante sobre a questão do gênero, né? Onde ela vai defender que o sexo é a questão de uma facticidade biológica. Então, o sexo é biológico, enquanto o gênero é uma interpretação ou uma significação cultural daquela facticidade. Então, imaginem vocês, né? Uma menina que foi violentada enquanto criança. E de repente, né, foi uma menina que foi violentada por um padrasto, a mãe não aceitou e diz que não, você está mentindo, você não foi violentada, e coloca essa menina para a rua. E na rua ela percebe que é mais fácil se identificar como menino do que como menina. E aí acaba cortando o cabelo, se vestindo como homem para conseguir sobreviver naquela realidade. Então a gente percebe aí uma performatividade de gênero. Da mesma forma, né, como nós percebemos na sociedade, muitas vezes, homens que se casam, que constituem família, se casam, têm filhos, e depois de um tempo, eles se separam de suas esposas e vão viver com outros homens. Então, nós percebemos aí, né, que tem uma forma como as pessoas, elas se identificam, né, no seu gênero, e uma forma como elas representam na sociedade, o que é importante, né, para sobreviver numa determinada sociedade. Então, a Judith Butler, ela vai criar esse termo performatividade para explicar que as pessoas, elas nascem homem ou mulher, e que isso não determina o comportamento. As pessoas, elas aprendem a se comportar de maneiras específicas para se encaixar na sociedade. E a ideia de gênero, ele é um ato performático, é uma performance. Então, é a maneira como uma pessoa ela anda, como ela fala, como ela se veste e como ela se comporta. E ela chama essa atuação de performatividade de gênero. O que a sociedade considera o gênero de uma pessoa é apenas uma performance feita para agradar as perspectivas sociais e não uma verdadeira expressão da identidade de gênero da pessoa. Então é isso que eu falava para vocês, no exemplo desse homem que se casa com uma mulher
que tem filhos, né, muitas vezes, né, em cima do que a família espera, né, que se case, que tenha filhos, né, toda essa expectativa da sociedade, e que mais tarde, né, assume, né, a sua identidade de gênero. Não, vou me separar e vou viver com o meu companheiro, que é o que eu quero. Então, nós temos aí, né, o exemplo, né, desse referencial teórico, né, que é a Judith Butler, que vai trazer para a gente esse entendimento. Bom, agora eu gostaria de apresentar para vocês essa obra da Judith Butler. Então, nessa obra, A Força da Não Violência, um vínculo ético e político, a Judith Butler, ela reavalia o que nós chamamos de violência e não violência. E a maneira como essas duas expressões, elas se tornam intercambiáveis nas relações sociais ou no exercício do biopoder. Então, assim, como essas questões elas acontecem no dia a dia, na vida das pessoas, como esses termos eles são utilizados, né? E como eles de fato, né, acontecem. Então eu vou ler para vocês o que está aqui atrás, né? Esse livro mostra como a ética da não violência está associada a uma luta abrangente por igualdade social. Judith Butler mostra que o conceito muitas vezes é mal compreendido como prática passiva que emana de um lugar tranquilo da alma, ou de uma relação individualista, como as formas de poder existente. No entanto, trata-se de uma postura ética fundada no seio do campo político. Uma forma agressiva de não violenta reconhece que a hostilidade é parte de nossa constituição psíquica, mas valoriza a ambivalência como modo de controle, a conversão da agressão em violência. Uma constatação contemporânea dessa política sugere que existem diferentes opiniões em relação ao que se considera violência e não violência. E isso pode ser usado em prol da ratificação do monopólio da violência pelo Estado. Então, aqui nós temos, né, a obra da Judith Butler, A Força da Não Violência, um vínculo ético e político. E aí, pessoal, nessa perspectiva, né, de que a ética do cuidado, né, de que as éticas feministas se constituem em éticas do cuidado, eu também tenho aqui, né, outras obras que podem entrar nessa linha, né? Por exemplo, essa obra da Chimamanda, Hibisco Roxo, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Companhia das Letras, né? Os efeitos da colonização branca na África podem ser mais penetrantes e devastadores do que imaginam a economia e a sociologia. E uma outra sugestão, a obra da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade. Claro, né, eu poderia, né, aqui, né, sugerir outras tantas, né, obras, né, mas só algumas sugestões, né, de obras que se encaixam nessas éticas do cuidado, né, para além, né, de todas, né, as obras feministas, né, que o pessoal já conhece aí, né, Angela Davis e outras tantas, né. Então, eu gostaria, né, de desejar a todos vocês ótimos estudos e que vocês possam, né, acompanhar aí o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou deixar para vocês também o experimento do violinista, o vídeo, para vocês assistirem e depois participarem do nosso fórum.